CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa. Estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN, conforme nós anunciamos, o deputado federal eleito pelo PSD, Fábio Tradi. Deputado, obrigado pela gentileza de falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio Neto. Bom dia a toda a equipe que está conosco nesta entrevista, todos os ouvintes. Faço questão de parabenizar a CBN por um ano de atividades em Campo Grande, um jornalismo de excelência, e o faço na pessoa do diretor executivo, Estevão Congro. Absolutamente ciente de que, se não fosse essa equipe toda de funcionários, né, que compõe o quadro da CBN de Campo Grande, esse sucesso não seria alcançado. Portanto, parabéns a todos vocês, e faço questão amanhã de repercutir na tribuna da Câmara dos Deputados o sucesso da competente equipe CBN Campo Grande para todo o Brasil. Muito obrigado, deputado, pelas palavras, pela referência positiva. O senhor foi eleito com 89.381 votos. Desse total, o senhor foi o mais votado em Campo Grande, com 57.020 votos. Foram respostas importantes. Como é que o senhor avalia? É claro que já faz um tempo, desde o dia 7 de outubro, mas é a primeira vez que o senhor vem à CBN, e para o nosso ouvinte, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa resposta do eleitor em relação a muitas mudanças, inclusive, que ele depositou nas urnas. Sim, muito feliz, satisfeito com a resposta positiva, que traduz a confiança do povo campograndense e sul-mato-grossense no meu trabalho, e, sobretudo, a responsabilidade que isso encerra. Eu estou perfeitamente ciente de que ser o deputado eleito com a maior votação de Campo Grande, que é a capital do estado, significa a obrigação inadiável de corresponder com as expectativas daqueles que colocaram o meu número nas urnas. E isso traduz em assiduidade, presença, atuação, estudo, participação, vigilância e posição. Bom político, ele tem que ter posição, ele não vai agradar a todos, porque nem todos pensam igual, e por isso a necessidade de fazermos um mandato de excelência, como procuramos fazer nos outros dois, e neste agora, como suplente, que estamos tendo a oportunidade de fazer. Eu fico muito honrado. É uma responsabilidade extraordinária, mas Deus haverá de nos dar forças para corresponder com as expectativas do povo. O senhor falou da suplência. O senhor atualmente exerce o cargo de suplente do ministro Marum. Com essa dança das cadeiras lá em Brasília, a Tereza Cristina do DEM, ela já não vai mais... Já deixou o cargo, Mandetta também, nós teremos 2 ministros. Como é que fica o senhor? Marum volta, me parece, e o senhor é o suplente do Marum. Mas ele disse à CBN na sexta-feira que parece que vai tirar férias. Como é que está essa situação? Veja bem, o fim do mandato no poder executivo, onde está o Marum, porque ele é ministro, é 31 de dezembro. Exatamente. Certo? O fim da legislatura, portanto, o poder legislativo, é 31 de janeiro. Muito bem. No dia 31 de dezembro, Marum, ele não é mais ministro. Teria que voltar, certo? Para... Ele volta a ser deputado federal, ainda que em janeiro não tenha sessões. Correto? Correto. Ele pode trabalhar como um dos deputados que compõem a equipe de plantão permanente do Poder Legislativo. Ele tomando posse, a princípio, eu então deixaria de ser deputado. Ocorre que a Tereza Cristina, que é deputada federal e foi eleita na mesma coligação da qual eu sou suplente, vai deixar de ser ela deputada. Vai deixar de ser deputada e vai assumir o ministério. O Mandetta também. E o Mandetta também. Isso significa que eu e o Coringa entraremos como suplentes apenas no mês de janeiro. Entendi. O senhor não deixa de ser deputado? Não deixo de ser deputado, porque eu assumiria então como primeiro suplente, em virtude da posse de Mandetta e Tereza Cristina. E então a bancada, ela seria modificada. Entrariam Marum, Fábio Tradi e o Coringa. Bom, a gente percebe assim, para o Mato Grosso do Sul foi muito bom. 16 anos sem ministro, o último foi Ramos Tebet, Marum, agora 2. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desses 2 novos ministros. Olha, eu estou extremamente feliz, satisfeito, confesso até com um certo orgulho ufanista,
por ter Mato Grosso do Sul hoje um estado, você sabe. Ele esteve no anúncio do Mandetta. Do Mandetta, vibrando. Isso. Foi um golaço para Mato Grosso do Sul. Um golaço. Quer dizer, agora nós temos 2 ministros sul-matogrossenses protagonizando um governo que, embora haja divergências pontuais, ideológicas em relação ao presidente eleito, o fato é que existe sim uma sensação que traduz uma expectativa muito positiva em relação aos próximos anos de governo Bolsonaro. E sabendo que 2 sul-matogrossenses estarão nessa equipe, é um motivo de satisfação, de contentamento. Eu, como deputado federal, agora titular do mandato, qual será o meu papel? Para contribuir com o desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul, ajudar as políticas públicas, os projetos interessantes que venham do governo Bolsonaro, para que eles sejam aprovados a fim de que Mato Grosso do Sul e o Brasil possam crescer, se desvencilhando dessa crise que infelizmente está esterilizando o nosso povo. Nós vamos agora para o repórter CBN atualizar, e o bom é que a gente deixa de ser um estado periférico aí, começa a exercer um papel de estado protagonista, pelo menos na República, né? A gente vai ter 2 grandes nomes lá participando ativamente. Vamos até o repórter CBN, na sequência a gente volta a conversar com o deputado federal Fábio Tradi. CBN, Central Brasileira de Notícias. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 26 de novembro de 2018. O Conselho de Administração da montadora japonesa Mitsubishi Motors anunciou a destituição do presidente Carlos Ghosn. Na quinta-feira, o executivo brasileiro já tinha sido afastado do colegiado da Nissan. Ele foi preso no Japão por sonegação fiscal. Ghosn era o principal responsável da Mitsubishi Motors desde 2016. Na época, a empresa passou a ser controlada pela Nissan, que se juntou à Renault mais adiante. Na terça-feira passada, a montadora francesa manteve o brasileiro como presidente executivo e presidente do conselho, mas criou um comando interino. O brasileiro nega as acusações. Um homem morreu e outro ficou ferido numa troca de tiros com policiais militares na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. O confronto aconteceu durante uma operação contra o tráfico de drogas. Os PMs apreenderam armas e entorpecentes. A Rússia reabriu para a navegação comercial uma passagem marítima perto da Crimeia. O governo de Moscou tomou a medida depois de apreender 3 embarcações militares da Ucrânia, o que gerou mais uma crise entre os 2 países. O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir para debater a situação. 6 mulheres foram vítimas de assassinato. 6 mulheres foram vítimas de assassinato por hora no ano passado. Os atos de feminicídio foram cometidos por companheiros, ex-maridos ou familiares, quase sempre homens. As informações estão no relatório que foi divulgado pelas Nações Unidas. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 0,93% com 87.034 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,55%, cotado a R$ 3,843. O euro vale R$ 4,370, elevação de 0,75%. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Temos informações agora em Brasília com Gabriela Echenique. Gabriela? Fernando, a dívida pública federal caiu 0,44% e chegou a 3,763 bilhões de reais em outubro. Só o estoque da dívida interna caiu 0,17% e esse valor está relacionado, segundo o Tesouro Nacional, ao alto volume de resgate de títulos públicos. Já a dívida externa caiu mais, a queda foi de quase 7% na comparação com o mês passado. Encerrou o mês de outubro em 140 bilhões 950 milhões de reais.
Lembrando que o estoque da dívida do governo federal já ultrapassou o estoque mínimo definido pelo Tesouro Nacional de 3.780 bilhões de reais para 2018. O máximo, ou seja, o teto previsto pelo Tesouro para 2018 é de que a dívida atinja quase 4 trilhões nesse ano, mais precisamente 3.980 bilhões de reais. Os fundos de investimento continuam tendo a maior participação na dívida pública federal, com quase 26% do total, mas essa participação teve uma leve queda em outubro em relação ao mês passado. Eles são seguidos da Previdência, instituições financeiras e também dos estrangeiros. A participação dos estrangeiros subiu um pouquinho em relação a setembro. Fernando. Ok, obrigado, Gabriela Echenique em Brasília, agora 10h35. CBN é Mundo Corporativo, tecnologia, saúde e bem-estar. É Campo Grande, 93,7 FM. CBN, a rádio que toca notícia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa. Apresentação Otávio Neto. 9h36 em Mato Grosso do Sul. A gente volta a conversar com o deputado federal Fábio Tradi. Deputado, a gente vai estar aí a partir do dia 1º de janeiro, como o senhor disse, sendo comandados por um novo presidente que teve aí a maioria dos votos, não a maioria dos brasileiros elegendo o presidente da República, porém chega com autoridade, chega com apoio, chega com novas ideias, chega representando um novo Brasil, um novo momento e o sonho de milhares de brasileiros. Como é que o senhor avalia a chegada de Jair Bolsonaro? Como é que o senhor vai atuar nessa nova fase do país? Eu estou muito curioso e otimista. Curioso porque Bolsonaro apresentou ao longo da campanha, e esperamos que ele cumpra esses compromissos, uma proposta totalmente inovadora no que diz respeito à natureza da relação que ele vai estabelecer com o parlamento brasileiro. Você sabe muito bem, os ouvintes que acompanham o noticiário político também, que o que caracteriza a relação entre o parlamento brasileiro e o Poder Executivo Federal é aquele presidencialismo de coalizão, isto é, as propostas, as proposições que muitas vezes são enviadas ao parlamento são aprovadas pela maioria dos parlamentares, não tanto em virtude da convicção deles em relação à procedência das medidas, mas sim em virtude de uma coalizão com o governo baseada exclusiva e primordialmente em cargos. E Jair Bolsonaro, ao longo da campanha, afirmou mais de uma vez que quer romper com esse círculo. Isso a gente já vem percebendo. Exato, vicioso, e ele está certo nesse Ele tem atuado de forma muito independente. Muito independente. Por isso eu estou curioso e otimista. O que também não significa que é muito bom, né? Porque você sabe, uma proposta que ele vai ter que apresentar sobre a reforma da Previdência... Vai ter que negociar, né? Vai ter que negociar. Agora a questão é negociar em que sentido? Ele vai negociar como os outros governos fizeram? E ele então, se assim agir, ele estará se contradizendo. E ele então pode se desgastar perante a opinião pública. E inclusive com aqueles parlamentares independentes que não admitem esse tipo de fisiologismo no parlamento. Então, realmente, eu estou curioso e otimista, porque curioso para saber como é que o parlamento vai reagir com essa mudança, não é? De relação que o executivo vai estabelecer com o legislativo. E otimista porque é um passo à frente. Realmente, o parlamento brasileiro precisa se desvencilhar dessa política pequena, miúda, do cargo, do toma lá, da cá, até mesmo para se afirmar perante a opinião pública como um poder autônomo, não é? Digno de credibilidade e de respeito com o povo brasileiro. Eu acompanhei seu primeiro mandato e eu me recordo que lá em Brasília, no Congresso, quando de suas palestras havia uma certa concorrência, o senhor exercia um certo fascínio e chamava a atenção dos próprios colegas quando ia dar a palestra. O senhor vai assumir um novo mandato agora. E nós teremos muitas reformas a serem debatidas, a serem votadas lá no Congresso. Como é que o senhor internamente, como é que o senhor vai atuar? Qual será a sua conduta a partir de janeiro? Estou ansioso para estudar as propostas que virão do Executivo, liderado pelo Jair Bolsonaro,
a respeito da reforma da Previdência, da reforma tributária e da reforma do Estado brasileiro, do tamanho do Estado brasileiro. Essas três me parecem fundamentais. Não creio que haja hoje ambiente na casa para se aprovar uma reforma política. Mas as demais, As demais, não é nem uma questão de força de Bolsonaro, é uma questão de necessidade de sobrevivência do país. De necessidade pela nova correlação de forças. O PT já disse que é contra. O PSD vai atuar como? O PSD quer saber qual é a proposta que vem do governo Bolsonaro. Por exemplo, ele vai ter que atuar em relação às pensões das filhas de militares. Ele vai ter que propor algo em relação a isso. Porque senão a oposição vai cobrar dele, dizendo que ele está, na verdade, sendo contraditório e incoerente. Então nós precisamos ver como é que vem a proposta da reforma previdenciária do novo governo. A reforma tributária, ela já está bem avançada na Câmara, Otávio Neto. Luiz Carlos Rauli, que é o relator, já apresentou inclusive o relatório final, baseado no imposto de valor agregado. Vai concentrar os impostos, é quase que um imposto único. Eu preciso saber qual é a posição do governo Bolsonaro. É favorável? É contra? Se for contra, em que termos? Como é que vem essa reforma? Para que a gente possa estudar e deliberar. O que não pode é continuar como estamos. Uma carga tributária escorchante, opressiva, regressiva, o efeito é regressivo, porque a tributação na produção, ela sempre é transferida para o consumidor, sim, que paga de forma injusta. O pobre no Brasil paga 6 vezes mais que o rico em termos de proporção tributária. E isso é absolutamente injusto. Então nós temos que equacionar, resolver e solucionar essas questões o quanto antes. Claro, as medidas vão ser impopulares. Muitas delas. E aí é que eu falo para você, Otávio. Quando os governos anteriores propunham essas medidas impopulares, muitos deputados só votavam arcando com os custos da impopularidade por conta dos cargos. Certo? Agora isso vai mudar. Então eu estou curioso para saber como é que vão votar sem os cargos. Eles vão votar pensando no Brasil ou pensando em ter novos cargos? Eu estarei, como sempre, votando pensando no Brasil, ainda que sejam impopulares. Deputado, o senhor é advogado e os debates agora lá no Congresso giram em torno também da reforma do novo Código de Processo Penal. É esse? Exatamente. Como é que está a situação lá? O deputado João Campos, que é de Goiás, vai apresentar o relatório, mas não creio que nesta legislatura consigamos votar, nem na comissão, nem no plenário. Portanto, vai ser na próxima legislatura. Bolsonaro quer endurecer com a bandidagem, vamos colocar assim, com a criminalidade de um modo geral. Esse código, ele está voltado para isso? O Código de Processo Penal endurece. E, sobretudo, em relação aos crimes mais graves. E eu concordo com isso. É preciso realmente ter um olhar mais severo em relação à criminalidade mais grave. O problema é que nós não podemos, em nome dessa necessidade de se endurecer o regime penal para os criminosos perigosos que cometem crimes graves, estender isso em relação àqueles primários portadores de bons antecedentes que cometem infrações leves. Porque uma vez que você prende esses que podem ser recuperados, você vai levá-los a uma situação de contaminação pela proximidade com os criminosos já escolados na arte do crime que estão presos. Uma vez que você sabe, as grandes organizações criminosas no país nasceram nas prisões, elas não nasceram nas ruas. Então é preciso ter muito cuidado com relação ao uso da prisão como remédio penal. Ele tem que ser usado? Tem. O sentido punitivo mais grave, a prisão, mas apenas em relação aos criminosos graves. Com relação a crimes menos graves, existem outras alternativas que não comprometam a ressocialização do infrator. Eu também quero deixar claro que nós precisamos começar a repensar essa fala de que o Brasil é o país da impunidade. Não é mais, porque o Brasil é o país que é o terceiro país que mais prende no mundo e é o único país que tem mais de 70 ex-deputados federais presos, ex-presidentes da Câmara, ex-presidente da República, ex-governadores. Isso não se vê em nenhum país do mundo. Portanto, o Brasil hoje não pode ser considerado como um exemplo de impunidade. Aqui se prende muito. A questão a saber é
só a prisão vai resolver o problema da criminalidade ou ela precisa ser conjugada com outras medidas sociais para que o potencial criminoso demova de praticar o crime? Essa é a questão que vai ser debatida. No dia 7 agora a gente vai acompanhar o lançamento da biografia do seu pai, deputado Nelson Trade, mas eu queria, antes do senhor falar disso, perguntar para o senhor o seguinte: foram 424 mil votos de Nelsinho Trade para o Senado, 89 mil votos seus, só aí já passam de 500 mil de votos nessas eleições de dois irmãos Trade, o prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trade, Otávio Trade, vereador, agora vocês têm um primo, ministro, Mandetta. Qual o plano político que vocês almejam para o futuro? Porque é impressionante, seu pai, se estivesse vivo, se orgulharia bastante. Se orgulharia. Nesse aspecto que eu quero dizer, eu não quero aqui dizer que vocês têm alguma... mas é impressionante. Sim, o sobrenome Trade, ele nos une, mas cada um tem a sua trajetória. Cada um tem um CPF, inclusive. Sim, né? O Nelson com a medicina, a história dele em defesa de Campo Grande ao longo de 8 anos, depois deputado estadual, vereador. Eu, como professor universitário. Não foi o Nelson que fez os júris no meu lugar, eu é que fiz. Ele não deu as aulas de direito penal que eu dei ao longo de 11 anos. Eu não fiz as cirurgias dele. Então, podemos dizer que em comum vocês têm o sobrenome. O sobrenome. Agora, evidente, tem a questão relacionada ao trabalho, não é? Quando a imprensa não vê. E ela passa a nos perceber com os votos recebidos. Mas, por exemplo, no dia a dia, tanto o Nelson, o Marcos, o próprio Mandetta, o Otávio e eu, nós trabalhamos naquilo que entendemos ser o fator determinante para o sucesso eleitoral. Ninguém ganha, a não ser por fenômenos esporádicos, como esse do Bolsonaro, que levou muitos meteoros eleitorais ao sucesso. Inclusive tivemos vários, né? Vários. A não ser esses casos excepcionais. Outro caso excepcional, acho que você vai se recordar, do Plano Cruzado, em 1986, que elegeu 23 governadores. Isso, do MDB. Do MDB, exato. Então, nesse sentido, o trabalho é o fator determinante. E a gente continuou humildemente trabalhando para prestar conta à população. Volte mais vezes à CBN. Muito obrigado, Otávio, a toda a equipe. Lembrando, dia 7 de dezembro, às 18h30, o convite vai ser digital. Nós vamos lançar a biografia do Nelson Trade. É uma pesquisa feita pelo jornalista Oscar Ramos Gaspar. E é uma forma de cultivar a memória desse grande homem público que sempre honrou Mato Grosso do Sul. E o Oscar, um grande amigo também, um grande colega, um grande colaborador, ex-secretário de comunicação aqui do estado, um jornalista das antigas e dos verdade. Bons. Parabéns, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a todos vocês. 9h51 em Mato Grosso do Sul. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa.